Uma dica que nós vamos deixar para quem está aprendendo o tricô é uma dica de organização. Então, para quem está aprendendo, vai começar lá pelos pontos básicos, depois vai para os pontos intermediários, depois para os pontos avançados, depois para noções de aumento, diminuição, para você não começar a perder seu material ou a esquecer o que você foi aprendendo durante todas as aulas. Você deve montar uma apostila de organização para suas amostrinhas. Então, para tudo que você vai fazendo no tricô, você vai fazendo uma amostrinha e vai guardando. Porém, para não perder as amostrinhas, não desorganizar, você pega uma dessas pastinhas. Aqui nós temos um exemplo para você ver. Ó. Você pega uma pastinha dessas que tem várias folhas plásticas dentro para guardar, como pastinhas de arquivo, e você vai colocando o nome dos pontos que você vai aprendendo em etiquetas e vai guardando a amostrinha em cada folhinha. Então, aqui nós temos, por exemplo, para você ver, ponto musgo, ponto meia, ponto tricô. Você vai guardando por ordem as suas amostrinhas na sua pastinha de controle. Então, é uma maneira de você organizar tanto o seu material que você vai aprendendo, as amostrinhas, quanto para você mesma não esquecer de como são feitos os pontos. Então, por exemplo, quando você for fazer uma peça e pede para você fazer o ponto arroz, você não lembra mais como é o ponto arroz, você dá uma olhadinha na sua apostila ou na sua pastinha de amostras, como nós chamamos, e você pode ver como é o ponto arroz e aí você lembra como ele é feito. Então, é bastante eficaz este método de organização para você que está aprendendo, e depois você guarda como recordação, como pastinha de consulta, caso você esqueça de algum ponto, você vai consultando na sua pastinha de amostra. Então, é bastante interessante. Então, por isso que nós sugerimos sempre que, quando você for aprender o tricô, você aprenda todos os tipos de pontos mais usados, mais utilizados, para depois você for fazer os seus trabalhos, as suas peças, porque também não adianta você ir lá aprender o ponto meio e o ponto tricô, que são os pontos básicos, e o ponto musgo também, e já querer fazer um monte de peças, porque você vai chegar numa peça que vai ter um ponto que você não vai saber fazer. Aí você vai ter que parar para aprender o ponto, para praticar o ponto, para só depois você poder fazer a sua peça. Então, o interessante é que você aprenda todos os pontos mais utilizados, que são os pontos básicos, os intermediários e alguns avançados que são mais conhecidos. E depois de você aprender, você organiza na sua pastinha de amostra, guarda etiquetado, cada um com a sua etiqueta, cada um com alguma observação, caso você queira colocar, por exemplo, o ponto divisível por tantos pontos, então você anota na sua etiqueta também, alguma observação particular que você queira colocar, e você vai guardando na sua pastinha com as suas observações, porque isso, pode ter certeza, ajuda muito no seu aprendizado e vai auxiliar bastante na hora de você fazer as suas peças. Então, essa é uma dica muito importante que a gente deixa para você. Aprenda os pontos, pratique os pontos e guarde na sua pastinha de amostra com as suas anotações, etiquetado, tudo organizadinho, para só depois você poder fazer as peças e já fazer com mais tranquilidade, sem ter que ficar consultando, parando para consultar a cada ponto que você deseja fazer. Então, esta é mais uma dica que nós deixamos para você. Faça a sua pastinha de organização. Monte a sua pastinha de amostras de tricô.